Boa tarde, pessoal. Nós estamos de novo aqui na TV CNTSS, agora dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, falando para você de um tema super importante, que é o assédio moral. O assédio moral no serviço público e, logicamente, suas implicações na saúde mental. É um assunto muito importante para nós, é um assunto que tem permeado as relações de trabalho, principalmente em tempos de pandemia, com as novas ferramentas de trabalho, não diminuíram o assédio moral, a questão da presença ou não. Enfim, nós estamos precisando conversar sobre isso. E por isso nós trouxemos hoje duas pessoas que são especialistas nesse tema, que vieram nos ajudar, que vieram trazer mais informações para que a gente possa saber o que significa, saber quais são os sintomas, os sinais e, principalmente, identificar e coibir essa prática no serviço público, que é o nosso ambiente de trabalho. Está conosco aqui hoje Carolina de Moura Gandro, psicóloga, formada pela PUC São Paulo, mestre em trabalho, saúde e ambiente pela Fundacentro, com aperfeiçoamento em saúde mental, relacionada ao trabalho pelo Instituto Sede Sapientiae. Atua como psicóloga do trabalho no Sindicep São Paulo e é membro do Núcleo de Ações de Saúde do Trabalhador, o NAST. Seja bem-vinda, Carolina. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E nós também temos aqui, graças a Deus, bem, vamos ficar melhor com as suas informações. E nós também temos aqui, para nos esclarecer, para nos ajudar e apontar caminhos, Dr. Clóvis Renato Farias, advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, professor universitário e que foi assessor técnico nas últimas conferências internacionais de trabalho da OIT na Suíça. Doutor Clóvis, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui junto com Carolina, brilhantando a nossa tarde de sábado com informações importantíssimas para que a gente possa caminhar dentro do serviço público. Queria abrir aqui 3 minutos para a saudação da Carolina e do Dr. Clóvis. Oi, gente, boa tarde, né? Boa tarde a todas, todos e todes que estejam assistindo, né? É uma honra, né, fazer parte dessa live, fico muito feliz de ter sido convidada, né? A gente do NAST está sempre querendo contribuir aí com esses debates a respeito da saúde do trabalhador e espero auxiliar a entender um pouco melhor as situações de violência do trabalho e assédio moral, né, que as pessoas têm enfrentado no serviço público, né, e as especificidades dessas situações. Obrigada, Carolina. Doutor Clóvis, a sua saudação inicial para que a gente possa efetivamente começar o debate apresentando aí as situações. Bom, primeiro, também agradecer o convite, uma saudação, essa conversa está sem som? Não, está ótimo, pode seguir. Está pegando som? Está ok. Certo. Bom, então agradecer o convite, uma saudação a todos e a todas, eu sou o Clóvis Renato, fico muito feliz de participar dessas empreitadas com a sensibilidade da Vera Level, todo esse grupo, o qual ela encabeça e hoje tem ocupado um bom espaço, trazendo, como diz o Boaventura de Souza Santos, né, usando os meios de dominação hegemônica de forma contra-hegemônica, né? É bem interessante porque ela traz mensagens que não saem costumeiramente na internet. Então, já ocupa um papel social muito relevante exatamente por isso, por usar o meio de comunicação e dominação hegemônica de forma contra-hegemônica, trazer um tema que é invisibilizado. Então, acho que só isso já vale a pena numa tarde de sábado, no mês de maio, no mês do trabalhador e da trabalhadora. Obrigado. Nós é que agradecemos a presença de vocês imensamente, uma gentileza sem tamanho e uma simpatia, eu tenho certeza que todos que nos assistem vão gostar também. Nós iniciamos aqui com a doutora Carolina falando sobre a questão do assédio moral e seus sinais e sintomas, o que acontece, como é que a gente sente, como é que a gente pode estar evidenciando isso e principalmente denunciando, se comportando diante dessa forma tão nefasta de relação no trabalho.
Bem, eu acho que para conversar sobre assédio moral, eu acho que é muito importante entender que o assédio moral é uma ponta do iceberg, né? O assédio moral, ele evidencia, né? Ele é uma das formas de violência do trabalho que a gente está mais acostumado a nomear, né? Então, quando a gente fala de violência no trabalho, frequentemente as pessoas lembram do assédio moral, né? Mas o assédio moral, ele é uma violência do trabalho muito específica, né? Ele é a violência do trabalho que é repetida e sistemática, né? Então, ele é caracterizado pela repetição. E a gente precisa entender, né, qual que é a base desse iceberg. E principalmente qual é a base desse iceberg no serviço público, porque ele tem especificidades quando a gente está falando de serviço público. E por isso, eu acho muito importante que a gente observe a questão da violência do trabalho como um todo, e principalmente da violência estrutural e da violência cultural e o papel delas na produção dessas formas de violência direta, né, as agressões, as humilhações e o assédio moral. Né? Então, eu acho que primeiro é importante a gente entender que o serviço público, ele está em um lugar de foco de violência, né? Ele é alvo da mídia, ele é alvo, né, de pessoas públicas em relação a um tratamento pejorativo, né? Ele é alvo de ataques o tempo todo. O servidor público, ele é colocado como uma pessoa improdutiva, sanguessugas, né? Várias características que não são baseadas na realidade, né? E que caracterizam os servidores de uma maneira muito pejorativa, violenta, que vai facilitar e vai abrir portas para a violência no trabalho, né? Quando a gente tem o desmonte dos serviços, a gente também vai ter um agravamento das violências. Afinal, se eu passo a ter que disputar recursos com os meus colegas, as minhas relações com eles vão piorar, né? Se a minha chefia já me observa, né, já olha para mim como alguém improdutivo, alguém que precisa ser forçado a trabalhar, né, o trato dela já vai ser mais violento comigo, né? Se existe uma lógica do desmonte desses serviços, se existe uma lógica do impedimento da boa realização do trabalho, né? Então, quanto mais bom trabalhador, quanto mais envolvido e mais engajado com o meu trabalho, mais eu vou ser alvo de ataques, né? De cerceamentos. Então, a gente tem aí uma série de violências que os servidores públicos encaram cotidianamente, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em vista, né? Então, por exemplo, né, quando a gente tem uma situação de sofrimento ético, né, a gente tem um trabalho, né, o trabalho é voltado para a população e a gente é impedido, por exemplo, de oferecer informações relevantes a essa população, né? A gente é constrangido a não fornecer essas informações. Isso, né, nem sempre vai chegar a uma caracterização de um assédio moral, mas isso é uma forma de violência no trabalho, produz sofrimento ético, né? E leva ao adoecimento de toda maneira, né? A questão do assédio moral, né, é que ela é um desses tipos de violência que vão acontecendo, que vão sendo fruto dessas outras violências, né? Por quê? Porque quando a gente está olhando esse cenário, quem vai ser principalmente alvo? Quem vai ficar em destaque como vítima? Trabalhadores que estão adoecendo, né? Trabalhadores mais velhos, né? Por exemplo, nesse momento de teletrabalho, alguns trabalhadores vão ter mais dificuldade de se adaptar às novas tecnologias, né? E vão ser mais alvo de violência, né, diante disso. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em perspectiva, né? Quando a gente está falando do assédio moral, a gente tem que considerar que a gente tem que estar falando de violência do trabalho, né? E que ela se manifesta de várias formas, né? E o assédio moral, ele é caracterizado pela repetição, né? Então, quando a gente está falando de assédio moral, a gente está falando de uma violência que acontece de novo, de novo, de novo. E, geralmente, o assédio moral começa invisível e vai se tornando cada vez mais visível. Então, por exemplo, ele pode começar pela deterioração das condições de trabalho, né? Então, eu começo a te dar menos trabalho para você parecer uma pessoa que não produz tanto quanto os outros colegas, ou eu te dou uma quantidade impossível de dar conta, né? Ou eu começo a não te dar informações relevantes ao seu trabalho, né? Não te dou condições para realizar o teu trabalho, porque dessa maneira eu vou minando a tua imagem em relação aos teus colegas, de uma forma que eles vão ficar mais constrangidos de te defender, né? Porque, como eu falei, a gente já tem no serviço público esse mito do servidor como pouco produtivo,
né? E entre os servidores, frequentemente existe uma paranoia de quem é o responsável pela má fama que eu carrego, né? De forma que colocar alguém como pouco produtivo é uma estratégia do assediador para facilitar a violência, para facilitar o assédio, né? E aí ele pode começar a fazer fofocas, né? Falar coisas a respeito, pode passar para apelidinhos, comentários pejorativos, que vão acontecendo de novo. No caso das mulheres, né, com mais frequência, mas homens também vão ser vitimados, né? Pode vir o assédio sexual como uma estratégia de humilhar ainda mais a vítima, né? Então, o assédio moral ele vai gradativamente ficando mais violento e mais explícito. Só que, neste processo, você vai desconstruindo a autoestima da vítima e a imagem dela perante os colegas de uma maneira que torna cada vez mais difícil que ela resista à violência, né? E, né, a Vera falou dessa questão de como é que a gente identifica os impactos, né? A primeira coisa que eu acho que é importante prestar atenção, gente, saúde mental e adoecimento mental vai se manifestar de maneira muito diferente em cada pessoa, né? Tem pessoas que vão desenvolver quadros de estresse, né, de transtorno de estresse pós-traumático, tem pessoas que vão desenvolver quadros de ansiedade, pessoas que vão desenvolver quadros depressivos, mas o que eu acho que é importante prestar atenção quando a gente fala de adoecimento mental é o seguinte: você está se reconhecendo? Você está se estranhando? A tua alimentação mudou? O teu sono mudou? O teu humor mudou? Né? Prestar atenção no que os companheiros, companheiras, familiares falam é importante nessas horas, né? Não esqueça, por exemplo, uma trabalhadora que eu atendi uma vez, que ela notou que estava adoecendo porque a filha falou: nossa mãe, você antes ia tão feliz pelo trabalho, e agora, por que você está com essa cara? Né? E aí ela foi reparando que a disposição dela para trabalhar estava mudando, né? A motivação muda, né? E é importante que a gente, né, o ataque ao nosso trabalho, ele é muito central porque nessa sociedade, na nossa organização social, o trabalho, ele ocupa um papel muito importante na construção da nossa identidade, né? Uma fala que eu não concordo, mas que a gente escuta muito, né? Eu não sou vagabundo, eu sou trabalhador, né? O que a gente está falando aí? A gente está falando que ser trabalhador é colocado como oposição a ser vagabundo, né? A gente é colocado como uma pessoa produtiva na sociedade, né? A partir do trabalho. Então, muito da nossa identidade está vinculada ao trabalho. Quando a gente se apresenta para as outras pessoas, com frequência a gente fala: olá, meu nome é Carolina, eu sou psicóloga, né? Então, o trabalho ele está num lugar muito importante da construção da nossa identidade. Então, quando ele é atacado, né? Quando ele é atacado, quando ele é impedido, né? Aí a gente vai ter muito sofrimento mental, né? E diante disso, né? Acho que é importante a gente considerar o contexto atual, né? A gente está em uma situação de teletrabalho para a grande maioria das pessoas. Isso significa que o trabalho está dentro de casa. Isso significa que a nossa família passa a ser muitas vezes testemunha da violência que a gente vive, né? Se ser ofendido por um chefe ou por um colega já é duro, humilhante, doloroso, diante dos nossos companheiros ou companheiras, ou diante dos nossos filhos, né, isso vai produzir e vai aprofundar esse sofrimento. A humilhação vai ser maior, né? Então, eu acho que é muito importante a gente considerar que o teletrabalho, ele também vai aprofundar situações de violência em geral e, portanto, também do assédio moral. Por quê? Porque o processo de trabalho está invisibilizado para o outro, né? Então, a gente só consegue ver a produção, né? O quanto eu fiz, o quantitativo, todo o processo, tudo que a gente enfrenta para fazer isso, né? Ele é invisibilizado. E existe uma paranoia maior sobre a ideia de: será que as pessoas sabem que eu estou trabalhando? A gente passa a trabalhar 24 horas. Né? Então, é importante ter isso em perspectiva. Né? É importante a gente ter isso, né, de que a gente está em uma situação que vai aprofundar essas situações. E os trabalhadores ficam mais isolados, né? Porque isso é um elemento importante para toda a violência no trabalho e para o assédio moral.
ele funciona, ele é mais efetivo, ele né, adoece mais se os trabalhadores, né, quanto menos solidariedade tem entre os trabalhadores. Se os trabalhadores são unidos, né, se os trabalhadores são solidários, se eles estão prestando atenção na situação dos outros, a situação de assédio é mais facilmente identificada e mais facilmente barrada. Né? As pessoas falam, não, você não vai tratar fulana dessa maneira, não, aqui ninguém fala assim com a gente, não. Se eu estou sozinha, é muito mais difícil me opor. Né? Então, no teletrabalho, essa solidariedade fica mais difícil, porque a gente está isolado nas nossas casas. Né? Porque os nossos colegas não estão vendo o que está acontecendo com a gente, porque a gente não consegue conversar, né, no cotidiano. Então, isso vai facilitar a violência no trabalho e vai facilitar o assédio moral. Né? E, portanto, uma das coisas que eu acho que é importante a gente ter em vista para o enfrentamento dessas situações é a construção de solidariedade de classe, né? De olhar o nosso trabalho, né? De se conversar, de conversar sobre o que é difícil no trabalho, de conversar sobre as nossas dificuldades, de ser empático com a dificuldade do outro, porque às vezes a gente fala, nossa, mas isso é tão fácil para mim, eu uso a internet, os recursos do teletrabalho tranquilamente, né? E aí a gente não reconhece que a outra pessoa tem uma outra história, uma outra trajetória e outras dificuldades. Às vezes ela vai ter facilidade naquilo que a gente acha difícil também, né? Então, essa solidariedade ela é fundamental para enfrentar a violência no trabalho, né? Para além disso, a gente precisa também reconhecer que essa violência é estrutural, né? Porque muitas vezes a gente trata o assédio moral como se fosse um problema de uma pessoa violenta, assediadora, malvada, né? E uma pobre pessoa vítima. Mas a gente precisa entender que a estrutura do serviço, quais são as metas, quais são as cobranças, como esse trabalho é visto, isso vai produzir assédio. E muitas vezes, eu acho que vocês já devem ter visto isso, alguém que era super legal, foi colocado numa função de chefia, e aí se tornou um carrasco, uma carrasca, né? Por quê? Porque não é uma questão necessariamente de índole da pessoa, né? A gente está falando de uma condição material que vai facilitar a violência, que vai incentivar a violência, né? Se eu tenho que te cobrar uma meta, independente das suas condições de trabalho, independente da realidade de trabalho em que você está inserido, e muitas vezes vão recorrer à violência para isso, né? Okay. Então, eu tô não, desculpa, não. Pode seguir. Faltam 5 minutos, né? Isso. Ah, tá certo. Né? Então, eu acho que é muito importante que a gente reconheça que o assédio moral ele é fruto das violências estruturais do trabalho. Né? O tipo de meta, a falta de condições de trabalho, isso, né, a imagem que se constrói a respeito do servidor municipal, né, do servidor público em geral, né? Então, essas situações, elas vão produzir um cenário que vai construir essas violências. Muitas vezes, eu não digo que não tem que responsabilizar o assediador, precisa sim, mas muitas vezes apenas isso é insuficiente. A gente precisa prestar atenção no que na estrutura está construindo a situação do assédio, para a gente poder transformar essas situações. E fundamental que a gente, né, procure ajuda. Quando a gente tem, né, procure, por exemplo, gente, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CERESTES, né? É importante procurar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, porque é um órgão do SUS especializado nas questões de saúde, né, e trabalho. Então, se eu estou sofrendo, né, ali é um espaço de assistência, de vigilância. Né, eles precisam saber o que está acontecendo. E muitas vezes o servidor público não procura esses espaços. Então, a gente precisa disputar esses lugares, lembrar que somos trabalhadores, que temos direito aos CERESTES também, né? Procurar ajuda, né? Mas é importante lembrar que essa é uma situação coletiva. Você pode achar que porque é o seu colega que está sofrendo assédio moral, isso não tem nada a ver com você. Mas isso tem a ver, porque um ambiente em que há um caso de assédio moral já é um ambiente adoecido, já é um ambiente em que a violência está colocada, e já é um ambiente em que todos trabalham com medo, né? Então, é importante tratar a questão do assédio moral de uma maneira coletiva, tratar a violência do trabalho de uma maneira coletiva, trazer
para as questões das condições de trabalho e das situações que vão produzir violência, né? Não só de uma maneira individual, não de uma maneira moralizada, mas de uma maneira que considera as condições materiais de trabalho, né? E que considera, né, a lógica de desmonte do serviço público e como isso tem afetado, né, cada um, né, e a nossa saúde mental, porque é isso, né, que está muito centralmente na questão do assédio moral. Então, muito importante prestar atenção em si mesmo. Tô mudando? Eu era uma pessoa muito alegre, tô mais tímida, era uma pessoa sociável, não consigo mais conversar tanto. Eu dormia super bem, agora tô tendo insônia. Ou então, eu agora tô com sono o tempo todo. Eu era uma pessoa fitness, agora eu tô comendo um monte de besteira. Ou então eu comia bem, mas agora não tô com fome. O importante, né? A saúde mental, o adoecimento mental vai se manifestar para cada um de um jeito. Preste atenção se você está se estranhando. Se você estiver não se reconhecendo, se você estiver pensando, tem alguma coisa, eu não era assim, procure ajuda. Converse, né? Converse com as pessoas, procure sua rede e procure ajuda e acolhimento. Porque é muito provável que você esteja em um processo de adoecimento, né? Então, acho que é isso, né? Eu espero ter conseguido explicar todas as questões inicialmente. Nossa, Carolina, para começar, você colocando aqui algumas situações, eu passei um filme aqui, vendo aqui as nossas relações na saúde, no trabalho e na previdência. Nossa, parece assim que você está com a gente há muito tempo, né? Mas, enfim, é isso aí, nós vamos aprofundar mais. Mas aí, nós tivemos um pontapé inicial com a fala da doutora Carolina sobre os sinais e sintomas, sobre as formas. E eu queria ouvir agora o doutor Clóvis Renato, que ele vem com a questão jurídica. O que eu posso fazer, onde eu posso recorrer, se eu tenho tempo especificado para dar entrada em alguma ação, em que ambiente jurídico ocorre isso. E aqui a gente recebe o Dr. Clóvis Renato Farias, doutor em Direito e também uma pessoa que tem muito conhecimento na questão jurídica do assédio moral, para nos ajudar a destrinchar aí esse nó. Aguarda aí um pouquinho, Carolina, eu volto já te perturbar, só um minuto. Doutor Clóvis, o som, a gente não está ouvindo. Ok, agora melhorou? Pronto, pegou? Agora está ótimo, vai. Bom, com 15 então, minutos eu digo ok, você já sabe que tem mais 5, beleza? Bom, então, uma satisfação, muito bom estar ouvindo aqui a doutora, a reflexão que ela traz, é o que a gente estava pensando mesmo. É bom que a pessoa se enxergue, porque, como dizia o Dalai Lama, um dos maiores problemas da humanidade, se fosse resumir em uma palavra, ele diz que é a ignorância. E ele diz que a ignorância, ela tem 2 aspectos básicos, né? A primeira é aquela que a pessoa não sabe e nem quer saber. E a segunda ignorância, que ele diz que é a pior e maior de todas, é aquela em que a pessoa entende errado a natureza das coisas e fica repetindo aquilo ali como se fosse o correto. Aí é uma ignorância realmente que leva a mais problemas. Então, de fato, começarmos uma live como essa, com as pessoas participando e com a doutora apresentando situações que ela costuma observar, é muito importante também ela trazer essa questão dos serestes e tal. Para a gente ser bem objetivo, tentar ser o mais claro possível na parte jurídica, eu tive essa oportunidade, inclusive esse ano, novamente, parece que já estamos organizando, eu recebi novamente o convite para participar como assessor técnico na Organização Internacional do Trabalho, na conferência, né? Nós tivemos a última conferência presencial nos 100 anos da OIT, em 2019, e 2020, por causa da pandemia, não houve, 2021 já parece que vai haver em videoconferência, teleconferência, essas questões. E por que eu estou falando da OIT? Porque a OIT, em 2019, eu exatamente tive como assessor técnico, já começando em 2018, 2019, porque a gente estava discutindo, depois de um estudo, de um relatório que saiu dos expertos ou dos peritos da Organização Internacional do Trabalho sobre o assédio moral do mundo. Esse relatório é muito interessante. No meu canal, Clóvis Renato Direitos Humanos,
Eu fiz já, inclusive, vários vídeos sobre esse relatório e depois ensejou uma decisão lá na Organização Internacional do Trabalho para sair uma recomendação e uma convenção internacional. Acaba que a última convenção internacional da OIT, até o momento, é a Convenção 190 e a recomendação 206. Exatamente em 2018, nós estávamos discutindo, deliberando sobre isso e conseguimos encerrar os trabalhos e ser aprovada, inclusive já referendada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção 190 sobre assédio moral e perseguição, ou acoso, nas relações de trabalho. É bem interessante, doutor, o pessoal, os médicos, psicólogos, psiquiatras, advogados, advogadas, os sindicalistas, os líderes e as pessoas para observarem essas normas internacionais. É o que há de mais moderno e consensuado. O que é importante é que, feito pela OIT, é algo que é tripartite, ou seja, houve um consenso, são 197 estados que são partes lá desse tratado que está lá na OIT, em regra, para você imaginar, para participar da OIT. Estão faltando adesões para começar a ter vigência, mas já estamos com os países básicos necessários para aplicação. E você imaginar um consenso entre governos, trabalhadores e empregadores de mais de 190 países tratando sobre assédio moral. Uma discussão muito ampla, muito vasta, que com certeza acredito que vai dar um upgrade nas discussões sobre isso. Inclusive, o pessoal que nos acompanha, vez por outra, eu tenho lançado um curso, né, que é o curso Assédio Moral nas Relações de Trabalho, em que eu trago essa perspectiva nacional, internacional, sobre o que é, definições e jurisprudência atualizada. Então, eu também trago casos em que já houve julgamentos. Eu trago a questão internacional, trago o relatório, trago situações pontuais e trago essa questão do assédio moral, a questão jurídica, configuração e como é que está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil. Para hoje, dentro das perguntas, e sendo já bem objetivo, também a gente já vem afunilando pela perspectiva internacional, uma vez que uma das primeiras perguntas que a Vera disse que as pessoas têm feito é com relação na lei, né, no estatuto que trata sobre a Lei 81/12, né, que tem os servidores públicos civis da União, né, os servidores federais, servidores públicos. Então, não tem, grosso modo, um dispositivo específico sobre o assédio moral. No Código Penal ainda não tem, nós temos projetos tramitando, nós temos até assédio sexual no próprio Código Penal, assédio sexual como um crime dentro das relações de trabalho, mas o assédio moral ainda não. E essa configuração, a nível jurídico, ela vem primeiro quando você percebe o assédio moral em termos de jurisprudência, né, jurídica, e pense isso, já que a Vera disse que a base aí tem servidores estaduais, servidores municipais e servidores públicos federais, é importante entender que também tem terceirizados que são seletistas, então, basicamente, eu vou tentar fazer esse apanhado. Na 81/12, que é para os servidores públicos federais, não tem dispositivo, grosso modo, específico para tratar o assédio moral. Nas leis estaduais, em alguns estados, você encontra normas de assédio moral. Umas apenas dispondo sobre o assédio sem punição, outras com assédio e punição. E outros municípios, também nós temos a mesma situação dos estados. Alguns municípios, como alguns estados, elidem essa questão, não tratam essa questão. Outros tratam, mas não prevêem punições. E outros prevêem, tipificam, né, e prevêem a punição. Então, basicamente, é para você entender. Então, na CLT, grosso modo, você vai encontrar, quando a gente vai apresentar, também não um dispositivo específico. O juiz utiliza outros códigos, né, que tratam sobre as indenizações para configurarem essa questão do assédio. Não é uma norma trabalhista em sentido estrito, no primeiro momento, ainda, para se pensar. Lembrando que trabalho é um gênero e o servidor público estatutário e o seletista são espécies. Então, a gente pensando no trabalho, vamos pensar na primeira norma, a Convenção 190 da OIT de 2019 e a Recomendação 206. Primeiro, para funcionar como um norte interpretativo. Pergunta que você deve estar fazendo: o Brasil é signatário? Ainda não.
O Brasil participou ativamente, mas ainda não firmou essa convenção e nem a recomendação. Então, ela pode ser utilizada no Brasil? Pode, a nível interpretativo para os juízes. Na Lei 81/12, para os servidores públicos federais, não tem norma específica. No Código Penal, não tem norma específica sobre assédio moral, tem sobre assédio sexual. Nas leis estaduais, tem que verificar qual é o estado, porque tem estado que tem estado que não tem. Nas normas municipais, tem município que tem município que não tem. De regra, nessas de estados e municípios, algumas trazem punições e outras apenas trazem o disciplinamento ou a tipificação do que seria assédio moral no serviço público. Logicamente, nem todas completas. O ideal realmente seria ter uma norma federal para isso. E na Constituição também, em sentido estrito, a palavra, o termo e a tipificação, ela ainda não se encontra. Então, é por isso que é importante a gente pensar em ter uma norma internacional e caso a República Federativa do Brasil ela resolva ratificar essa norma, né, a Convenção 190 da OIT, você vai ter uma norma que tem um status equivalente às normas constitucionais e superior às normas federais e estaduais. Então, quer dizer, é um ponto a ser uma grande bandeira de um debate importante para ser pensado e enfrentado aí pelos sindicatos, pelos trabalhadores, partindo desse rompimento da ignorância, a ignorância que não sabe, que não quer saber, e da ignorância que entende errado a natureza das coisas, e às vezes torna ou entende como normal algo que não é normal. Então, basicamente, esse primeiro entendimento a nível de normas. Como é que tem funcionado as condenações aí no assédio moral, se não tem normas específicas a nível federal no Brasil, não está no Código Penal, então as pessoas ficam impunes? Não é essa a questão. Os juízes aplicam outras normas para isso, eles aplicam, em regra, o próprio Código Civil para configurarem a questão da lesão à pessoa e a questão do dano moral, e gerando dano moral, eles tipificam, aí dentro dessa perspectiva, enquadram, interpretam e aplicam punições como indenizações, tá? É importante também que vocês entendam, quem já foi meu aluno aí no curso de assédio moral, que é esse curso que a gente oferece online, é um curso longo de 10 horas, por enquanto a gente quer esticar ele até chegarmos às 40 horas, mas está nas 10 ainda. Quem já foi, viu que a nível de serviço público, mesmo não encontrando, por exemplo, a perspectiva da normatização, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já vai entender, já tem entendido, já tem jurisprudência e decisões a nível interpretativo, dizendo que assédio moral no serviço público configura um ato de improbidade administrativa. Quer dizer, está vendo já um avanço. Nas outras situações, a gente precisa de provas. O que são? Provar o quê? Primeiro, entender o que é assédio moral. Como a doutora disse, para nós, no direito em regra, a jurisprudência diz que o assédio moral ele é toda conduta abusiva que é manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam causar dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, também pôr em perigo aí o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Por exemplo, a professora Marie-France Irigoyen, que alguns falam assim já para ficar sem a pronúncia, ela já vai definindo dessa maneira. Esses fenômenos são implícitos aí à prática, por exemplo, no abuso de poder, quando se fala de um assédio moral, que ele é descendente, e também tem o ascendente, e ele quer dizer, ele tem o horizontal e tem o vertical, é o colega com colega, e, por exemplo, o chefe com o descendente, o chefe com o subordinado, e alguns casos de subordinado mais raro contra o chefe, e às vezes questões de disputa de cargos. Requisitos aqui na jurisprudência, você vai encontrar a ação de atingir, prejudicar o empregado e a repetição. Então, em regra, os juízes pedem provas com relação à repetição, à reiteração da conduta. E esse ponto, ele é bem importante para que você reflita, porque caso esteja passando por assédio moral, precisa que você tenha provas. Como é que você vai pegar essas provas? É importante que você anote, quem estava no dia, qual era o dia, o horário, quem foi a pessoa. É importante, se você usar, por exemplo, os meios de comunicação, tiver com celular, você pode gravar.
se for por telefone, gravar. Você tem programas, você sabe que o telefone você já pode deixar, sem ser a operadora, gravando, automaticamente gravar as conversas. Eu fiz uma palestra há alguns anos, num debate, exatamente num seminário muito interessante, promovido pelo Sereste Ceará, que tinha a diretora, a professora Fátima, que também é psicóloga, né, Fátima Duarte, e era assédio moral e doença mental. E naquele momento, nós com o professor Elane, vários outros, professora Margarida, esses que têm debatido o assédio moral no Brasil há muitos anos, são pioneiros nisso aqui no Brasil, a gente trouxe essa questão, que você pode gravar, você não vai dizer para a pessoa, pessoal, eu tenho que pedir, não. E eu mostrei, inclusive, que gerou debates das pessoas, né, dizendo, e como é que vão aceitar? Diz que a árvore dos frutos proibidos, como é que eu vou gravar a pessoa e aí depois vão aceitar isso como prova? Só se a pessoa aceitar, e se eu for dizer para ela, ela não vai fazer isso. E a gente demonstrou que o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudências bem consolidadas, no sentido de que se você é parte, não configura interceptação telefônica, nem prova ilícita. Se você é parte, você pode gravar assim, sem perguntar. Ou seja, se você está sendo assediado ou assediada, se você tiver aquelas canetas espiãs, se você tiver com o celular com a câmera ligada, se você tiver com o computador com a câmera ligada, algo gravando, se você estiver falando por telefone e você for a parte na conversa telefônica, pode gravar, que aquilo ali é aceito como prova, tanto a nível penal, quanto administrativo, trabalhista e civil. Então, primeira coisa é entender isso. A reiteração da conduta, se você provar isso, é muito importante. Só há possibilidade com reiteração? Não, mas é mais difícil conseguirmos provar o assédio moral sem reiteração. Então, vai ter que ser algo muito grave, às vezes realmente uma situação das vias de fato, uma questão física muito forte, ou um tipo de configuração de uma gravação, de um e-mail, de uma mensagem, que, de fato, demarque uma pressão tão forte que implique em assédio, né, em perseguição no ambiente de trabalho, e, nesse sentido, possa gerar, consequentemente, um dano. Então, primeiro importante que você compreenda essa perspectiva, também trazendo para a realidade aqui que a Vera trouxe os questionamentos, as competências, né, onde denunciar. É sempre importante, num primeiro momento, observar a questão, por exemplo, do sindicato, logicamente, preservar o seu anonimato, né, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, você pode fazer denúncias anônimas na Superintendência e no Ministério Público do Trabalho. E, consequentemente, no sindicato. O sindicato deve preservar a sua imagem, os seus dados, tudo isso tem que ser preservado. Então, esse é o primeiro momento, essa é a primeira perspectiva que gera a sua possibilidade de denúncia, assim como o sindicato, que pode negociar, que pode ingressar com ações, e dentro dessa perspectiva de ingressar com ações, você vai ter que ter os elementos, para provar, e isso é relevante a esse nível. Outra questão, qual é o órgão competente, para que você compreenda basicamente qual é o órgão competente, você vai encontrar, por exemplo, se você é seletista, você vai encontrar o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Se você, porventura, é um servidor público estadual, você tem o Ministério Público Estadual. E dentro dessa perspectiva do Ministério Público Estadual, porque ele pode realmente fazer um processamento e julgamento aí dentro dessa questão. Se você é um servidor público federal, você tem o próprio Ministério Público Federal para apurar essas questões de denúncias de assédio moral. E, consequentemente, em todos os casos, você pode denunciar ao sindicato, que pode levar isso para uma negociação ou fazer essa denúncia junto ao Ministério Público. Por isso que é importante que você se acerque de provas para melhorar a sua situação. Outro ponto que a Vera apresentou aí, que antes a gente fez um bate-papo sobre o que possibilitaria a questão do pessoal estar trazendo mais ações individuais e coletivas. É lógico que se você tem como provar a ação individual, o problema da ação individual é você se identificar.
né? E muitas vezes essas ações, quando o servidor realmente já está que não aguenta mais, já está afastado, o empregado, por exemplo, já virou um desempregado pela perseguição, ele quer reverter uma despedida, né, indireta, exatamente para transformar aquilo numa despedida que exatamente implique numa rescisão indireta do contrato de trabalho, que às vezes a pessoa levou uma justa causa, por exemplo. Ela vai reverter e dizer que, na verdade, ela estava sendo perseguida, ou ela foi dispensada sem justa causa, e, na verdade, ela vai configurar que ela estava sendo perseguida, e ali era para a questão da despedida sem justa causa, era para exatamente maquiar que estava havendo um assédio moral ou um assédio sexual. Então, o primeiro ponto é importante que se faça isso, é importante que entre com as ações, tomar cuidado para preservar a sua imagem enquanto você está dentro de uma relação contratual de trabalho. Por isso que é importante configurar as provas. Se for um assédio moral estrutural, aí é importante o sindicato participar para que nós tenhamos ações coletivas. Dado o tempo, eu vou contar uma história que aconteceu aqui com os Correios, que agora estão passando por uma situação muito difícil, inclusive de privatização, e nós somos solidários aí aos trabalhadores do Correio e dos Correios, e essa campanha, né, contra a privatização e a precarização do trabalho. Mas aqui, né, na época, a Lurdinha, presidente do Sindicato dos Correios, aqui no Ceará, teve um problema muito grande, e a doutora que está aí acompanhando, que está pelo Sereste, que ela procurou, estava havendo um assédio moral estrutural, muito comum nos bancos, estava acontecendo nos Correios. Né? Então, o assédio moral estrutural, esse que o pessoal fica pedindo metas, impondo metas, e muitas situações difíceis. E nesse período aí, ela mostrou que determinado setor, tinha um chefe que ele estava fazendo um assédio moral estrutural. E naquele lugar, ela começou a mostrar que o índice de afastamento, de alcoolismo, de drogadição, dos trabalhadores era alto, e mostrava e não tinha como provar. Ela começou a encaminhar os trabalhadores para o Sereste, porque lá tem o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, e ele foi recebendo o atendimento, e eles foram juntando aqueles documentos, teve um acompanhamento da médica, a doutora Aila, do Ministério Público do Trabalho, mas principalmente com os documentos públicos do Sereste, que geralmente é estadual ou municipal, desses médicos com formação específica em saúde do trabalhador, ela conseguiu juntar provas e foi ingressado com a ação aqui no Ceará e conseguiu provar um assédio moral estrutural nos Correios com a ação do sindicato, por causa dessa atuação conjunta interdisciplinar. Não é? Essa luta com o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, com os advogados e advogadas do sindicato, com o Sereste, né, com esse centro de referência em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, quer dizer, já conseguiu entrar com ações coletivas, configurar um dano moral coletivo, afastar o gestor, punir à época os Correios e conseguir indenização para casos em que as pessoas resolveram se identificar. Isso foi muito importante. Outro ponto também para a gente já ir concluindo, essa questão dos direitos fundamentais, logicamente que você vai encontrar na questão do teletrabalho a possibilidade, a Vera me mandou inclusive uma norma aí que fala sobre os 90 pontos dos servidores, essa questão das metas, como é que está essa questão do interesse público, de quando é que é a vontade do gestor, quando é que realmente prevalece o direito do trabalhador, da trabalhadora, né, seja servidor ou seletista, a questão do direito à desconexão. O Brasil tem projeto de desconexão, ou seja, você ter os seus horários de trabalho, os seus intervalos para descanso, né? E também que isso fique claro, que fique configurado na norma e que implique em punição para quem exigir trabalho nesses momentos quando, por exemplo, não for necessário, ou fazer isso, não pagar as devidas horas extras, mas é muito importante para a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora a questão da desconexão. Então, também começou lá na França em 2017, já tem norma regulamentando, no Brasil só tem um projeto, a gente também precisa avançar nisso com relação ao home office, ou teletrabalho, para que o trabalhador e a trabalhadora possam viver, né? Além, já que trabalham para viver e não vivem para trabalhar. Outro ponto também importante que a doutora apresentou foi com relação aí a essa questão, e a Vera, do contato humano, né? Quer dizer, as pessoas precisando de informações e os chefes mandam apenas tutoriais. E é importante que, se às vezes as pessoas precisarem falar com pessoas na própria instituição, que tenham esse acesso
e para que a pessoa depois não fique sendo mal vista como aquela que não quer se adequar, que está criando dificuldades. É importante que tenha um canal humano para evitar uma forma de configuração de assédio moral e estrutural, ou que o próprio trabalhador já fique morrendo de medo de falar com o chefe para que não seja rotulado com algo pejorativo com relação à sua conduta no trabalho. E também, essa questão que a Vera falou com a gente sobre informações aí que são veladas, questão de e-mails, vão guardando as provas, vão configurando se for coletivo, se é estrutural ou se é individual. Vamos guardando horários, gravando conversas, criando arquivos específicos, vendo as pessoas que um dia vão poder testemunhar. No primeiro momento ela querer ir, mas se ela for essencial para o processo, o juiz, caso tenha ação, ele faz com que a pessoa compareça e ela fica lá juramentada para falar a verdade sobre o que estava acontecendo. Então, as denúncias basicamente são essas. Acho que, num primeiro momento, dado o tempo que a Vera nos deu, acho que já dá para a gente passar para os vídeos e para as perguntas, né? Espero ter sido claro e estar atendendo aí a perspectiva de vocês. Tentei condensar o máximo possível. Então, demais, realmente um abraço caloroso, um feliz Dia das Mães, um abraço para essas mulheres lindas, maravilhosas, as mães que já são mães, as mães de coração, né? Quem é que não adere, né, a essa questão do maior amor que há, né? O amor materno, o amor da mãe, e quantas mães que são mães e que têm esse coração aí grande, maravilhoso. Um abraço, um coração bem cheio de estrelinhas para vocês. Ok? Tchau. Oi. Acho que a Vera saiu. Saiu, doutora? Está ouvindo? Caiu? Parece ter caído. Eu acho que agora ela vem com esses questionamentos. A senhora conseguiu acompanhar? Sim. Tentei não entrar, por isso que era interessante a senhora fazer a boa configuração que a senhora fez, que aí eu já não ia entrar muito no aspecto psicológico, acho que eu tentei ser mais pontual no jurídico e atender o tempo. Olha aí, aparece aí, viajar, olha aí. Estou vendo aí os comentários. Aqui a Vera retornou. Que tem uma caidinha aqui de energia, a gente sempre passa por isso. Agora, o mundo virtual nos apresenta um monte de coisas agora, né? Desculpa. Mas olha só, doutor Clóvis, você falou muito bem, claro, você e Carolina parece que passaram a vida inteira aqui nesse ambiente aqui da saúde, previdência e trabalho, né? Mas nós temos, sim, eu queria apresentar, antes de começar as perguntas, que o Wellington começasse a apresentar os casos que nós temos para vocês poderem comentar, porque são exatamente dentro dessa questão aí das perguntas que estão vindo. Pode ser, Wellington? Vamos colocar no ar? A gente só não está ouvindo. Pode aumentar um pouquinho? Num grande hospital da cidade, e junto com médicos e enfermeiros, sou servidora do Ministério da Saúde e trabalho na enfermagem desde que entrei no final dos anos 80. Passei por uma situação bem difícil quando trabalhava numa sala de exames, num grande hospital da cidade, e junto com médicos e enfermeiros da equipe multi, mas também com alguns radiologistas serventes, onde eu era a única auxiliar operacional, cargo muito conhecido no INAMPS, hoje no Ministério da Saúde. Naquela época, nosso vale alimentação ainda era pago em cartelas, não fazia parte do contra-cheque. Nós fomos receber na sala de enfermagem o nós do mês
e cada um guardou o seu no armário. A secretária do setor sentiu falta da cartela que havia recebido e comunicou à chefe de enfermagem do setor. Essa enfermeira disse apenas o seguinte: só pode ter sido a servente ou a auxiliar operacional, pois são elas que ganham menos. E sem nenhuma conversa, me devolveu para a enfermagem e a outra moça para os serviços gerais. Quando eu soube, lógico que achei injusto a afirmação dela e procurei o médico-chefe do setor, que me respondeu o seguinte com a maior tranquilidade: minha filha, eu aqui faço exames e assino laudos. Não estou aqui para tratar de assuntos menores. Só que era da minha honra que ele estava falando, pois fui eu que fui acusada levianamente de ladra. Isso teve uma repercussão muito ruim na minha cabeça e eu pensei imediatamente em sair do hospital. E agradeço a uma pessoa, chefe da coordenadoria de turno, que conversou comigo e disse o seguinte: se você sair agora, você será eternamente a ladra. Fique e mostre quem você é, pois quem roubou vai fazer isso de novo. E ela tinha razão. Pouco tempo depois, eu não estava, a servente não estava, a secretária não estava, mas houve um outro furto dentro do setor. Pasmem, quem nos acusava era exatamente quem cometia o delito. Mas, como é de nível superior e como era chefe, o caso foi abafado e não seguiu adiante. Olha só que a gravidade disso. Eu vou ler o segundo relato, aí o Wellington coloca o último áudio para vocês ouvirem, tá? Eu vou caracterizar essa pessoa como sendo José, e é um servidor do INSS, do José. E ele diz o seguinte: vivi uma situação no INSS que hoje entendo como um caso claro de assédio moral, que me rendeu o quadro de depressão e necessidade de afastamento do trabalho. Foi o seguinte: na transformação que o INSS chama para a era digital, ocasião em que os processos físicos se transformaram em processos digitais, alguns colegas e eu tivemos dificuldade em trabalhar com a nova sistemática e a chefia imediata não teve iniciativa de dar suporte e ajudar aos colegas e a mim a se adequar a esse novo modelo. Ao contrário, simplesmente nos cobrou a meta e acrescentou que quem não bater a meta vai ser avaliado com uma pontuação menor na avaliação individual. Simples assim. A gente tentou conversar por várias vezes, nos ajudar para que a mudança fosse de forma gradual e que atentasse para as dificuldades que a gente estava encontrando. Mas o que ouvimos foi a comparação com outros colegas, no sentido de que o outro estava batendo a meta, portanto, não é possível você não bater. E sempre falando e colocando a questão de a diminuição da meta e da avaliação individual. Foi uma desumanidade muito grande, não foi só comigo, e ali percebi que a política da instituição é essa e que vai descendo para os níveis de hierarquia, até chegar a ponto de um chefe imediato, que é seu colega, que está ali do seu lado, que trabalha na mesma gerência, mas que quando assume um cargo de chefia, se acha que pode tratar os colegas dessa forma, sem se importar com o time que cada um de nós tem para aprender coisas, sem abrir espaço para que a gente conseguisse entender e processar uma mudança tão importante e nos adequar. Isso foi muito forte, ainda tenho dificuldades para falar do assunto, por isso resolvi escrever, estou tendo acompanhamento médico e tentando melhorar, porque a pessoa se sente inferior
intimidada, a gente se sente nada numa instituição que a gente passou anos trabalhando. E a mensagem clara é, se o colega consegue e você não, o problema é seu. E isso dói quando a gente tem compromisso. Esse é o segundo relato. Wellington, por gentileza, coloca aí o outro áudio para que a gente possa seguir. Vamos lá. Eu trabalhava na emergência de um grande hospital e, como o salário era pouco, a gente complementava com plantões extras, chamados de serviço prestado. Ocorre que a cada mês que findava, a chefia exigia que cada pessoa fosse pedir, justificar, explicar por que precisava desses plantões extras de serviço prestado. Ou seja, a cada mês você tinha que fazer uma conversa em particular com a chefia, explicando com detalhes por que você precisava daquilo. E nessa conversa, ela fazia questão de dizer que quem dava oportunidade e quem estava proporcionando aquele serviço prestado era ela, por ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito religiosa, mas que ela não tinha nenhuma obrigação de dar plantão para ninguém. Isso ela sempre deixou muito claro. Foi muito tempo fazendo isso, pois o meu marido estava desempregado e a gente precisava. E a cada mês a gente via uma via sacra de pessoas justificando e pedindo, por favor, e até pelo amor de Deus, que ela deixasse uma vaguinha na escala para aquela pessoa. Caso contrário, ela transformava a vida da gente no inferno, pois eram tantas solicitações simultâneas que você mal tinha tempo de cuidar dos seus pacientes. Ela chegou a inventar sumiço de psicotrópico, de material de limpeza cirúrgica, sumiço de remédios, dentre outras coisas, sempre no intuito de prejudicar e fazer a pessoa passar por incompetente. Até os funcionários se reuniram e foram falar com a chefia imediata, mas isso era em outros tempos. Hoje, com certeza, isso também não fluiria. A chefia foi mudada e as coisas melhoraram razoavelmente. Olha só, eu queria que vocês, antes de começarem as perguntas, que já chegaram várias aqui, se reportassem tanto na questão psicológica como na questão jurídica, quanto a esses casos que foram citados aqui, que eu acho que é o caso de muita gente, fora os outros que estão aqui, começando pela doutora Carolina, por favor. Oi, Vera, eu tive um pouco de dificuldade de ouvir o primeiro caso, mas eu acho que é muito importante essa situação de quando a pessoa é acusada injustamente, né? Isso acontece muito, isso fala a respeito de uma discriminação, né? A discriminação que uma série de trabalhadores vivem, né? E a maneira como a qual isso facilita, né? Deixa a pessoa em um lugar mais vulnerável para a violência, né? Como muitas vezes as posições que a gente está, ou, por exemplo, né? O cargo que a gente ocupa, né, o nosso gênero, a nossa etnia, a nossa sexualidade, ou o fato de nós termos algum quadro de saúde, né, isso muitas vezes coloca as pessoas, né, eu acho que é importante a gente olhar isso, porque o assédio e a violência ela não é distribuída igualmente na população, né, algumas pessoas são mais alvo do que outras, né, eu acho que esse caso vai falar um pouquinho de como, em algumas situações, algumas pessoas estão mais vulneráveis a essa violência, né, e ser falsamente acusado de algo é uma coisa que impacta porque ela fala de algo que não está dentro daquela da identidade da pessoa, né? E eu acho que é muito importante a gente pontuar, porém, a importância da colega e da solidariedade da colega, né? Perceba como a fala de um colega tem importância na proteção da saúde de uma pessoa. Né, eu aponto para isso porque eu acho que é importante a gente entender que nem sempre a gente vai estar no lugar da vítima, mas a gente pode estar no lugar da colega ou do colega que pode ter uma fala de ajuda ou uma fala que violenta, né? Então, eu acho que é muito importante prestar atenção nisso, né? Eu acho que no segundo caso, é muito importante a gente pontuar essa questão das metas, né? Os sindicatos precisam pautar a questão das metas, né? As metas são frequentemente colocadas desconsiderando a humanidade de quem as realiza,
né? Então, desconsiderando que as pessoas têm realidades diferentes, que as pessoas têm situações diferentes e ritmos diferentes, né? Não é todo mundo que vai ter uma facilidade para lidar com um novo sistema, não é todo mundo que vai ter uma facilidade para lidar com um novo método de trabalho, né? E essas metas rígidas, que desconsideram a humanidade dos trabalhadores, elas precisam ser questionadas, né? Elas precisam ser combatidas, né? Isso é pauta de enfrentamento político, né? Isso é enfrentamento necessário. A gente precisa, né, se colocar em oposição a metas que desconsideram que cada pessoa tem um limite, né? E que as metas elas têm que considerar a realidade de trabalho daquelas pessoas. Você não pode cobrar de uma pessoa que está aprendendo a lidar com uma ferramenta a mesma coisa de uma pessoa que já tem familiaridade com aquilo, né? Isso é absolutamente surreal, né? E coloca sobre a pessoa um peso e uma cobrança que é irreal, né? Eu acho que no terceiro caso é importante a gente prestar atenção como a situação material de baixo salário ela cria oportunidade para a violência e para o assédio. Se essa pessoa tivesse um salário em que um plantão extra não fizesse toda essa diferença, a pessoa que determina, né, permite ter o plantão ou não teria todo esse poder. Então, a gente tem que olhar todo o contexto, né, que vai produzir as situações e vai facilitar. Por que eu digo isso? Porque eu acho que na atuação dos sindicatos, muitas vezes, a gente precisa prestar atenção não só para o caso individualmente, né? Eu acho que é muito importante, né? A gente no Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador sempre coloca, é importante a gente olhar a situação material que viabiliza o assédio, porque a gente precisa combater isso para diminuir a oportunidade do assediador, né? Porque se essa chefia não tem essa oportunidade de produzir violência, né? Isso vai reduzir o assédio, né? E eu acho que é importante também pontuar, como no terceiro caso, os trabalhadores se unem e, a partir dessa união, é possível o enfrentamento da situação, né? E eu acho que isso é muito importante a gente observar nessas situações, né? Quando a gente se reúne coletivamente e se opõe, né? Isso permite. Se, por exemplo, o trabalhador que está sendo usado como comparação para a meta, né, e fala, eu estou batendo, mas ele se solidariza com aquele trabalhador que não está batendo, né, a situação em que a gente se solidariza, isso fortalece o enfrentamento dessas metas, né, e fortalece o enfrentamento da violência, a oposição à violência, né. Eu acho que é importante olhar essas questões, né. Eu acho que é importante a gente observar o impacto que isso tem na autoestima das pessoas, né. Eu acho que nos três casos, né, a gente tem uma situação em que os trabalhadores ficam, o que impacta diretamente, a primeira coisa impactada é a autoestima e a autoimagem, né? Eu vou ser percebida como ladra, né? Então, como estou sendo vista, né? O meu trabalho vai não ser reconhecido, eu estou sendo diminuída, o trabalho que eu tenho é diminuído, né? Toda a minha história nesse trabalho é diminuído quando eu não atinjo uma meta. Tudo que eu sempre fiz por esse trabalho é subitamente apagado, né? Isso é extremamente violento, né? Isso atinge diretamente a autoestima, né? E a terceira situação de você ter que se humilhar diante de uma chefia, né? Expor a sua situação pessoal, ficar como se você estivesse à mercê pedindo um favor, né? Isso também apaga, né, todo o processo, todo o esforço e o empenho que a gente tem no cotidiano de trabalho, né? A gente não é reconhecido como trabalhador, né? Então, eu acho que isso é importante a gente considerar esse lugar, porque a violência do trabalho e o assédio moral, ela vai atacar o primeiro, né, espaço, vai muitas vezes ser a autoestima e a autoimagem. E a gente começa a duvidar de nós mesmos, duvidar da nossa habilidade, a gente começa a apagar a nossa história. Eu acho que é muito importante no enfrentamento, no quesito da saúde mental, se opor, né, a essa imagem que está colocando. A gente precisa reconhecer uns aos outros e nos reconhecer a nossa história naquele trabalho, reconhecer as nossas habilidades naquele trabalho, não permitir que esse apagamento seja feito, né? Então, acho muito importante isso. Só, desculpa se eu me excedi. Não, imagina, claro que não, Carolina, está ótimo. Doutor Clóvis, os aspectos jurídicos dessas situações, e que você já falou, inclusive, que da não previsibilidade da Lei 8.112 no quesito assédio moral, mas que
já tem alguma jurisprudência na STJ sobre improbidade administrativa. Aí eu te pergunto, como deveria proceder nesses 3 casos? Por exemplo, uma pergunta que é dúvida, que a pessoa está fazendo aqui. Eu sou servidora federal, mas eu sou cedida ao SUS, municipal ou estadual. Qual é a lei que vale para mim? Eu posso me valer de uma lei estadual? Eu posso me valer de uma lei municipal? Ou eu fico restrita à questão da 8.112, que é a lei que me rege? Você fala em como os órgãos públicos tratam o assédio moral. Se não há previsibilidade na Lei 8.112, vale a pena, por exemplo, procurar o RH, uma gestão de pessoas de um órgão que não tem previsibilidade para isso? Então, como seria a questão jurídica desses casos e dessas situações? Por favor, doutor Clóvis. Bom, então, mais uma vez, estão me ouvindo? Ok? Uma primeira perspectiva é assim, ó, não está na norma, num primeiro momento, não está prejudicando tanto, por quê? Porque há aplicação de outras normas. O juiz, quando ele não pode afastar um problema dele, né, grosso modo, como é que faz isso? A jurisdição é inafastável. Então, é por isso que eu disse, eles pegam o Código Civil, pegam outras normas e vão aplicar. No caso, grosso modo, o que é o ideal, o que a gente está dizendo, tem uma norma específica sobre assédio moral, ajuda. Mas, quando eu não tenho uma norma específica, eu tenho normas genéricas, há um escalonamento, como você pensa, tem a Constituição, mais alta, aí tem a lei, depois tem os decretos, as normas infralegais, por aí segue. Então, por exemplo, um servidor público, quando você olha em regra, se você não encontrar o assédio moral lá no município, no estado, nem no federal, você vai encontrar, no mínimo, por exemplo, um código de ética, que é uma norma, diante do princípio da legalidade estrita. Então, quando você pega o código de ética e mescla ele, por exemplo, com outras normas que vão impactar, como decisões, a jurisprudência que casa o código de ética com o código civil, que casa essa configuração da improbidade administrativa com o assédio moral, então, claramente, você consegue a finalidade que você quer. É o quê? Um processo viável, desde que tenha provas, né, para ser instruído com a condenação da pessoa, que é o assediador ou a assediadora. Então, quer dizer, num primeiro momento, pelo andar da carruagem, não existia a legislação de verdade, né, pensando bem, se tivesse a legislação, aprimoraria. Mas não ter a legislação específica não está fazendo com que a impunidade aconteça. Por quê? Porque os juízes e os órgãos administrativos tendem a aplicar outras normas na configuração da situação. Como eu estou dizendo, pegar o Código de Ética e a questão do Código Penal, do Código Civil, porque, por exemplo, você vai encontrar um dos casos aí que a pessoa falou, você não tem lá o assédio moral no Código Penal, mas tem o assédio sexual. Você não tem lá, por exemplo, o assédio moral no Código Penal, mas você tem a calúnia, que é um crime, tem a difamação. Então, quer dizer que quando você pega outras normas e junta, que normalmente ele se configura nisso, né? Então, você vai começar a pegar outras normas e consegue configurar. Com relação ao servidor aí, que ela é servidora federal, está cedida para o município. Grosso modo, você vai, num primeiro momento, pela relação de trabalho, aplicar a norma que realmente seja mais favorável. Se tiver no município, bem. Se tiver no federal, ótimo. Mas, na prática, tem um código. Por exemplo, você está passando por calúnia ou difamação, que é o Código Penal, que é aplicado a Chique e a Francisca, ou seja, a servidor estadual, municipal e federal, e ao seletista. Então, por exemplo, você está sendo difamado, caluniado, e isso, a reiteração dessa questão está virando um assédio moral, então você pode pegar isso e usando o Código de Ética com o Código Penal e a questão da indenização do Código Civil, além dessas decisões sobre matéria de improbidade administrativa, e conseguir reivindicar e obter êxito, se você tiver prova no seu direito, entendeu? Então,
A diferença que a gente está colocando é, se tiver uma legislação específica sobre o assédio moral, a gente tem uma norma só para aplicar. Hoje, a gente está tratando com a impunidade? Não, a gente aplica um conglomerado de normas, começando a dignidade da pessoa humana na Constituição, depois você desce pela ética que tem na Lei 8112, né? A questão da ética do servidor, tem normas de ética específica, tem calúnia e difamação dentro do Código Penal, por exemplo, e tem a questão do dano moral no Código Civil, que a gente aplica tudo de forma a alinhar essas normas para conseguir uma eventual condenação. Espero ter sido claro. Ok? Claríssimo, claríssimo. Olha só, deixa eu colocar aqui algumas perguntas que já chegaram aqui. E tem uma que eu acho que você já até respondeu. Assédio institucional, as metas impostas, metas exorbitantes, elas são caracterizadas como assédio moral? Eu acho que você já falou sobre isso, mas tem uma pergunta. Como implementar uma política de saúde mental dentro do ambiente de trabalho, doutora Carolina? Configuração e meios de prova para casos de assédio moral. Acho que você também já respondeu, mas é uma pergunta que tem aqui. Assédio institucional também já foi falado. Como caracterizar assédio moral coletivo pela instituição? Certo? Aí eu estou colocando porque nós temos casos aqui diferentes. Os casos da saúde, por exemplo. Nos casos da saúde, é uma coisa, porque estão dispersos. Estamos sob a seção de Estado e município, ou estamos dentro de um núcleo estadual onde só tem federais. No caso do INSS, são todos federais. E é o que estão passando agora os servidores técnicos, administrativos e, em especial, o serviço social, impondo metas exorbitantes através de, sem proporcionar o devido, sem proporcionar meios para que se faça isto. Exemplo, queria que vocês se reportassem uma coisa que é importantíssima. O INSS, hoje, ele diz que por conta da pandemia, só se trabalha de 7 às 13. Mas ele fala que, especificamente, o serviço social ele tem que atender 6 pessoas com 1 hora de atendimento. Ora, 6 pessoas com 1 hora de atendimento já dá 6 horas. Com mais o período para higienização, aí dá mais. E ainda querem abrir agenda para outros casos. Ou seja, isso, inclusive, passa do tempo em que é trabalhado. E querem fazer isso através de portarias, sem conversa, e intimidando, não o conjunto, porque já houve uma exoneração, mas intimidando as pessoas individualmente, o que é um absurdo. Então, eu queria passar para vocês essas perguntas iniciais, e tem também só uma pergunta. Como avaliar o limite de extensão, o limite da extensão associadas ao baixo desempenho dos sistemas operacionais com dependência de etapas de trabalho de outras pessoas, certo? Ou seja, é exatamente o que eu falei, querer cobrar metas lá em cima, extorsivas, quando nem os sistemas operacionais eles são devidos, são ofertados devidamente, né? Então, seria que meio vocês falarem sobre isso para que a gente possa caminhar. Primeiro a doutora Carolina, depois o doutor Clóvis, já que nós estamos em maioria, temporariamente é 2-1, né? Vamos lá, a mulherada aí. Vamos lá, Carolina, por favor. Eu acho que é muito importante, né, a gente olhar essa questão da questão coletiva, né? Porque eu acho que isso é muito presente, né? Eu acho que é muito importante, né, a gente pensar que a solução real é a organização da categoria, né? A solução real, né, é a transformação dessa realidade, né? A gente precisa que os trabalhadores se organizem, se unam, a gente precisa, né? Achei muito interessante que alguém colocou aqui, poxa, tem o pessoal que gosta de bater meta e aí não quer questionar, né? Mas eu acho que uma coisa importante das metas é que elas sempre vão subir. Elas sempre vão subir. Qual é o resultado de você atingir a meta? É ela se tornar maior depois, e se tornar maior depois, e se tornar maior depois. Então, a gente precisa questionar as metas, sim, né? A gente precisa questionar como elas são pensadas, a gente precisa
E eu acho que uma das coisas fundamentais é exigir que os trabalhadores tenham voz, né, no seu processo de trabalho, na sua organização, né, na organização do trabalho. Porque é isso. Se você não tem um sistema que permite você realizar o trabalho, né, se você não tem um sistema que permite realizar o trabalho, como é que você vai cobrar uma meta? Né? Então, essa é uma coisa que o trabalho é pensado por quem não tem contato com a realidade do trabalho. Né? Então, os trabalhadores eles têm que exigir ter voz. Né? Isso é fundamental. E isso, inclusive, é produtor de saúde. A gente sabe, né, que a saúde mental relacionada ao trabalho, ela depende, né? A gente tem muito mais saúde quanto mais controle e voz a gente tem no nosso próprio trabalho. Quanto mais a gente é ouvido em relação à construção do nosso trabalho, mais a gente tem saúde. E aí, nesse sentido de como construir saúde mental dentro do trabalho, né? Primeiro, a gente precisa construir coletividade. A gente precisa poder falar sobre o trabalho, né? A gente precisa poder falar coletivamente sobre o trabalho, sobre, né, junto com outras pessoas que vivem esse cotidiano, né? Organizar espaços em que os trabalhadores possam conversar sobre aquilo que eles vivem no trabalho, possam se solidarizar uns com os outros, possam construir estratégias coletivas de enfrentamento às situações que se vivem no trabalho, né? E isso, né, precisa ser organizado, né, principalmente pelos sindicatos, né, organizar esses espaços, seja em palestras, sejam cursos, às vezes a estratégia, né, porque às vezes as pessoas têm timidez de participar de um grupo, de uma roda de conversa, então começa a partir de palestras, a partir de outras discussões, né? Lives como essas, eu acho que são caminhos para isso, né? Essa questão do trabalho presencial e de como se desconsidera a realidade do trabalho, né? Então, se prescreve ali, vai se trabalhar só num certo horário, mas se desconsidera toda a realidade disso. Então, isso precisa ser questionado, isso precisa ser pautado, né? Porque se isso não é pautado, isso a gente fica sem voz e o nosso trabalho continua sendo pensado por gente que não conhece. E aí eles vão falar, não, vocês estão trabalhando nesse horário determinado, mas desconsidera todo o processo que tem ali, que acaba envolvendo e levando a muito mais horas de trabalho, né? E isso é invisibilizado. Então a gente tem que visibilizar, a gente tem que pôr a boca no trombone, a gente tem que falar disso, tem que divulgar isso, né? Tem que usar, né, as mídias, né, as redes sociais dos sindicatos, né? Então tem que estar presente isso, essas discussões, né? E essas falas elas têm que estar ali, tem que ser pauta cotidiana do sindicato, né? A saúde dos trabalhadores, ela tem que ser pauta cotidiana do sindicato, porque ela envolve todas, né? A gente está falando de ter controle sobre o próprio trabalho, né? Então é uma pauta central para os trabalhadores, né? Então, nesse sentido, né? Acho que a maneira de produzir saúde é coletivizar, né? É trazer para o coletivo, né? É pautar com os colegas. A gente precisa desconstruir com os nossos colegas que adotam e aderem à ideologia, né, do patrão. A gente precisa conversar com eles, porque você pode hoje estar na boa posição, mas a meta vai continuar subindo. E você vai passar por vários processos na sua vida. Você nunca tem como garantir que você vai bater a meta sempre. Um dia, você pode ser o alvo da violência do trabalho. Se solidarizar com seu colega é se solidarizar com alguém que está na situação que você pode estar amanhã. Então, junte-se a ele hoje. Né? Eu acho que isso é fundamental. A gente construir, né, e lutar por essa solidariedade dentro do espaço de trabalho, para a gente se entender como classe e se entender nesse enfrentamento. Né? Não sei se acho que se deu conta, Vera, nesse sentido, né? Porque mais ou menos, dá sim. Né? Olha, eu me comprometo, inclusive, a algumas perguntas que não forem respondidas, passar para você e o doutor Clóvis poderem responder. Eu queria passar para o doutor Clóvis agora, mas para responder aqui duas coisas também, aproveitar, que são duas situações que as pessoas perguntam muito para a gente. O servidor público, quando ele está cedido, ou quando ele está lotado em algum lugar, por exemplo, eu estou no Ministério da Saúde, mas eu estou lotada no município ou no estado. Eles podem me devolver sem me comunicar, só dizer assim, tchau, não quero mais você, tá? Ou eu estou num local em que eu tenho férias que já estão agendadas e, de repente, chega uma chefe nova ou chega alguém que diz assim, mas não estou afim mais vou negar suas férias, não vou... Mas elas já estavam agendadas desde o ano passado. No caso do INSS, ele tem lá uma gerência, mas ele está em agências da Previdência Social.
De repente, eu posso dizer, eu não gosto mais de você, acordei de ovo virado, vou te devolver para a gerência, lá para o RH da gerência. Ou então, eu estou numa agência, já estou com férias marcadas, mas o chefe simplesmente está de ovo virado e diz que não vai me dar as férias e acabou, né? Então, fora as metas extorsivas, fora essa coisa toda, nós ainda temos essas pequenas coisas que não são tão pequenas, porque se trata de devolução, se trata de férias. Como é que fica isso juridicamente, inclusive? Porque na cabeça a gente já dá uma puteza enorme, só de falar você já fica meio bolado. Agora, como é que fica isso juridicamente, doutor Cláudio, por favor? Bom, então, mais uma vez, boa tarde. Bem, em linhas gerais, primeiro é configurar o que é que está acontecendo, né? Porque se vocês são servidores, sabem que no primeiro momento tem a supremacia do interesse público sobre as questões privadas. Então, de regra, você tem que cumprir uma básica, é a lei, né? Então, você vai encontrar a legislação do servidor público específica sobre férias e concessões de férias. Então, a primeira coisa a observar é a sua norma. Se você é estadual, federal ou municipal, a norma que trata sobre férias, por exemplo. Verificar, porque muitas vezes as normas que a gente costuma verificar, tem muitas situações que botam assim, a critério da chefia imediata, a critério, quer dizer, no interesse da administração. Então, quando tem essas palavrinhas, elas são as chaves da questão, né? Tem a situação em que você está lá e o gestor não tem discricionariedade, que é isso, questões de conveniência e oportunidade, em que o gestor é obrigado, por expressa previsão legal, a conceder. E outras situações excepcionais, mas como está dizendo a palavra, excepcional, não é algo rotineiro, em que realmente tem que se aplicar o princípio da supremacia do interesse público para, por exemplo, modificar umas férias. Então, se ele estiver descumprindo a norma, e logicamente quem faz, como disse a doutora, costuma reiterar na prática, você vai conseguir configurar isso e reverter. O bom do servidor, quando ele tem estabilidade, é por quê? Porque ele pode judicializar e ter isso aí sem perder o seu trabalho. Na iniciativa privada, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que se a pessoa entrar com a ação estando no vínculo do emprego, ela tende a ser dispensada. Então, a primeira coisa é essa, né? Observar se o ato, porque primeira coisa, todo ato da administração, ele segue o princípio da legalidade estrita. Então, olhar primeiro a norma. A sua sessão foi pelo quê? As suas férias estão tomando como base o quê? Norma de férias. Olha a sua norma de férias. Você tem direito constitucional às férias e a um texto constitucional. E isso é reiterado na lei. Mas como é o modo da organização para não parar o serviço público? Isso tem que ser observado. Essa questão da sessão, como é que está sendo? Foi por causa de uma questão sua, porque você era casado, seu marido se mudou? É por causa de quê? Ou foi uma questão discricionária? Então, cada caso tem que ser observado. E se, logicamente, configurar uma perseguição, ela pode ser revertida e o servidor perseguidor pode ser, consequentemente, punido, inclusive por assédio moral, e você, além dele poder ser penalizado com a improbidade administrativa, ele pode lhe pagar a indenização e, quem sabe, pode até perder o cargo, ok? Ok, doutor. E nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Ainda tem um monte de perguntas que eu juro por Deus que vou passar para os dois responderem. E nós queríamos fechar com duas perguntas. Doutor Clóvis Renato, como é que fica o assédio moral e o estágio probatório? Você sabe que o estágio probatório, que era antigamente de 2 anos, agora foi para 3. Então, tem gente que vai ter mais um ano de lambuja para torturar o cara que ainda não tem certeza se fica ou se não fica, né? E para você, doutora Carolina, queria que, em particular, você, por favor, fala para a gente do stalking, do bullying, e o que é esse nome esquisito. O que é a violência psicológica Bronline? Me fizeram essa pergunta aqui, eu não sei o que é, me disseram assim, eu fui atestada, eu fui para terapia, e é uma violência psicológica específica, Bronline, se você sabe falar sobre isso, também se não souber não tem problema,
a gente verifica aqui em outro momento. Eu também não conheço. Por favor, doutor Clóvis e, por último, a doutora Carolina. Pelo menos uma vez, deixar os nomes passarem na nossa frente, Carolina. Uma deferência, né? Vamos lá, doutor Clóvis Renato, para a gente fechar. Eu fiquei tão interessado nos termos que aí quando eu perdi na minha. Volte aí só a minha, era o quê? Assédio moral e o estágio probatório. As pronto. pessoas que estão em estágio probatório, como é que fica? Pronto. Elas estão impossibilitadas, enfim. Não, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem decisões dizendo que não há distinção entre quem servidor estável e servidor em estágio probatório. Ele tem, inclusive, decisões quando questionaram isso com relação à greve, dizendo que o servidor em estágio probatório pode fazer greve. Por quê? Porque não tem distinção entre o servidor em estágio probatório e o servidor que não está em estágio probatório. Pronto. A questão é essa, apenas ele está sendo avaliado no sentido de obter a estabilidade ou não. Aí qual é o problema prático? É exatamente a perseguição. Por isso que é importante, se você colocar Clóvis Renato, assédio moral no YouTube, você vai ver muitos vídeos meus, tem como provar, acho que começa logo por esse. É importante aquele videozinho, é um vídeo de 1 minuto e pouco, eu explicando como é que você prova o assédio moral. Então, procure, né, se você está passando por isso, fazer e tomar essas cautelas, porque tudo é uma questão de prova. A gente já conseguiu, judicialmente, reverter pessoas que acabaram sendo demitidas, né, ou, na verdade, não obtendo a estabilidade no fim do estágio probatório, e conseguimos comprovar que era assédio moral, né? Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva, foi questão de prova. A pessoa tinha um laudo de um psiquiatra na época que os afastamentos se davam, ela tinha um problema naquele setor, e tinha um laudo, que é até raro, né, um laudo circunstanciado, né, que o setor gerava nela assédio moral, e ela estava sendo acompanhada e tudo, e ela estava passando por vários problemas. Então, com as provas, a gente conseguiu reverter. Em outros casos, a gente está aguardando a decisão judicial, ok? Só uma curiosidade, em que ambiente jurídico se dá o assédio moral? Eles vão para a justiça comum? Eles vão para onde? Nós, servidores públicos, em que ambiente jurídico se dá isso? Pronto, fantástico. A mesma coisa que eu disse naquela hora de onde denunciar. Se você é seletista, lembra, trabalhador é gênero, estatutário é espécie, seletista é outra espécie. Se você for seletista, você denuncia no Ministério Público do Trabalho, consequentemente, você for entrar com ação na Justiça do Trabalho. Se você for servidor público municipal ou estadual, você denuncia no Ministério Público Estadual, e a Justiça, consequentemente, é a Justiça Comum Estadual. Se você for servidor público federal, você denuncia no Ministério Público Federal, e quem vai processar e julgar a questão é a Justiça Federal. Ok? Obrigada, doutor. Agora você, Carolina, respondendo esses monstros da língua que eu coloquei aí para você, e a gente fechando, por favor. Eu vou dizer que eu não reconheço, né, esse nome dessa última violência psicológica, mas vou falar um pouquinho do stalking, né, e do bullying. O stalking, né, a gente está falando, é um termo que, se a gente traduz, é uma perseguição, né? Mas que, na verdade, ela está falando de uma coisa mais específica, de uma pessoa que segue, né, vai seguindo a outra, por exemplo, ela acompanha todas as suas redes sociais e fica ali observando, né, tudo que você faz, fica seguindo o que você está fazendo na tua vida, né, e fica coletando ali informações a seu respeito, né, tá em todo lugar que você tá. É uma perseguição, não como a gente costuma falar, porque quando a gente fala de perseguição, a gente geralmente está falando da pessoa que está ali indo atrás de você e te agredindo, né, aleatoriamente por como você é, né, pelo seu modo de trabalho, por sua posição política. Mas quando a gente está falando do stalking, a gente está falando, então, é muito ligado também às redes sociais, mas também, né, a gente vai ter muito uma questão de gênero, é muito comum, mais frequente, né, homens stalkearem, né, perseguirem dessa maneira mulheres, né, mulheres costumam ser mais vítimas de stalking em geral, né, mas a gente está falando, então, dessa pessoa que vai ficar ali acompanhando tudo que você faz, né, e muitas vezes isso vai se juntar ao bullying ou ao cyberbullying, né. Eu acho que é importante que esses são termos que não estão ligados diretamente à situação de trabalho, tá? Então, elas podem acontecer em qualquer esfera da vida, né? E o bullying vai ser vai ser muito parecido com o mobbing, né? Vai ser aquela situação
né, de pessoas que são vítimas de uma agressão constante, né, de humilhações constantes, né, que vão ser excluídas, né, vão ser isoladas do resto do grupo e vão ser ridicularizadas, né, vão ser vitimadas, vão ser um pouco o que a gente chama de bode expiatório, né, então essas são situações, muitas vezes o stalking ele vai estar junto do cyberbullying, né, então do bullying virtual, né, então são situações que não estão sempre relacionadas ao trabalho, tá, eu acho que é importante que isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer em outros espaços e outras esferas da vida, né, acho que é importante que a gente preste atenção, porque cada vez mais, né, os trabalhadores estão sendo perseguidos até nos seus espaços pessoais, né, tem suas redes sociais observadas, isso acontece muito com trabalhadores adoecidos que tiram licença médica, e aí o pessoal fica ali olhando, ai, falou que tá com depressão, mas eu vi a foto sorrindo no Facebook que foi postada naquele dia, será que tá em depressão mesmo? Como se uma pessoa em depressão não pudesse sorrir nunca, né? Como se... E isso vai sendo, né? Então, muitas vezes, isso vai fazendo com que a pessoa não tenha nenhum espaço livre para respirar na vida, né? Então, eu acho que é importante a gente observar isso, né? Eu não compreendi exatamente qual que é a violência psicossocial específica que aquela pessoa estava, né, sendo vitimada, mas eu acho que é importante a gente observar que é importante que os psicólogos, né, reconheçam a violência do trabalho, né? Com frequência, o trabalho ele é deixado de escanteio por muitos, né, trabalhadores da psicologia, né? Então é importante que isso seja pautado, né? Vou reforçar de novo a procura por psicólogos especializados nisso, né? A gente tem o NASH, o Núcleo de Ações de Saúde do Trabalhador, mas eu acho também a gente importante pautar e lembrar da gente estar ocupando o centro de referência em saúde do trabalhador, né? Tá ali atuando junto, né? E dos sindicatos também, a gente está sempre, né, trazendo isso para a ação sindical, né? Eu acho que os sindicatos têm que estar pautando a saúde mental, têm que estar pautando a saúde do trabalhador. Então, para mim, é um pouco essa questão. Obrigada, Carolina. E agora, sinto muito, mas nós precisamos deixar em paz o pessoal, porque não é possível 1h30 respondendo as nossas perguntas com essa simpatia, com essa simplicidade. Doutor Clóvis Renato, os agradecimentos aí do setor federal, do Ministério da Saúde, Previdência e Trabalho, da CNTS, e queria que você apresentasse as suas despedidas, e já recebendo aí o nosso abraço apertadíssimo e nossos agradecimentos pela sua colaboração sempre. Por favor. Bom, pessoal, primeiro, uma satisfação, mais uma vez, Vera, a professora, a doutora Carolina, que bom, né, tá esse diálogo aí nacional. E para as pessoas, eu acho que realmente o discurso essa é uma questão muito tocante. Como eu falei, eu tenho um curso, mas vez por outra eu estou lançando, mas se vocês colocarem Clóvis Renato no YouTube, assédio moral, vocês vão ver muito material, tá? Aí pode se inscrever lá no canal Clóvis Renato Direitos Humanos, tem o Direito Efetivado no Instagram, @Direito Efetivado, tem o @Clóvis Direitos, tem o Clóvis Renato Direitos Humanos no Facebook, enfim, a gente todo dia está lançando vídeo com essa perspectiva social também, para trazer essa linha de valorização da dignidade da pessoa humana. E que bom a gente poder interagir, de alguma forma colaborar. O bom aí dos vídeos é que fica o registro, tudo gratuito, e todo mundo para acompanhar as questões. Obrigado, estamos às ordens aí de vocês. Muito obrigada, sempre. Doutora Carolina, é um prazer conhecê-la, me perdoe aí o tanto que a gente atentou o seu juízo nesses últimos 2 dias, mas, enfim, apresentar aqui principalmente o nosso agradecimento ao núcleo, né, de ações de saúde do trabalhador. A gente precisa conhecer o núcleo mais, atuar mais junto, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista da psicologia, mas eu queria que você apresentasse suas considerações finais para que a gente possa dar aqui os nossos avisos e a gente já balizar a categoria para outros momentos. É com você. Bem, eu quero agradecer o convite, né, e dizer que o núcleo fica disponível aí, né, para os sindicatos, né, e para a gente ter essa troca, né, essa construção junta, né, quero, né, trazer uma questão que para mim é central, que é, os trabalhadores precisam se unir,
né? A gente precisa recorrer cada vez mais aos sindicatos, a gente precisa, né, lembrar que somos classe trabalhadora, né? Só assim a gente muda as condições que têm nos adoecido. Né? Se a gente não se une, se a gente não se organiza, se a gente não está ali junto com o sindicato, se a gente não está ali atuando, né, e falando, né, colocando, né, se juntando, a gente não transforma a realidade que nos adoece. Né? Então, eu acho que, para mim, é central isso, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar, que a gente precisa se solidarizar como classe trabalhadora, né? A gente se solidarizar como servidores públicos, né? E enfrentar essa realidade para transformar ela. Obrigada, doutora Carolina, muito obrigada. Gente, agora eu vou contar uma coisa para vocês, mas que fique entre nós, que ninguém saiba, mas eu vou precisar contar. Sabe aquela hora que eu caí? Bem, nós fomos atacados violentamente por hackers, por pessoas colocando aqui que esse debate era puro mimimi. Graças a Deus que o Wellington estava aí de plantão, conseguiu fechar as redes rapidamente e não deixou chegar até nós. Mas eu caí rapidamente, tive que voltar. Então é por isso que a gente precisa blindar os nossos debates, precisa aí ter. Obrigada aí ao nosso organizador, Wellington Clarindo. E dizer para as pessoas que estiveram conosco até agora, por favor, ainda dá tempo de dar o like aí na live, nós só temos alguns minutos, mas ainda dá tempo de dar o like, tá certo? Agradecer aos nossos palestrantes, dizer para você, da nossa categoria, que nós somos dirigentes que estamos vigilantes e estamos aqui atentos a tudo. Nós temos aí, proximamente, debates também sobre insalubridade, sobre o sou.gov, o tal sougov, alguma coisa, que o governo federal está lançando. As perguntas que não foram respondidas aqui, nós vamos estar passando para o privado da doutora Carolina e do doutor Clóvis Renato, para que eles possam estar respondendo para vocês. E eu quero desejar a todas as mães e os pães também, né? Nós sabemos que nós temos aí pais como nosso organizador que passam o dia com os seus filhos. O Wellington é um paizão e uma mãezona aí para Elisa, e também todos os pais, mães, que tenham um domingo em paz,